Este tutorial tem como objetivo apresentar o portal MXM Web Manager, incluindo sua abrangência e utilização e mostrando os diversos recursos que permitem ganhos operacionais concretos no dia a dia das empresas. Primeiramente, deve ficar claro que o MXM Web Manager não é um ERP. Ele é um portal corporativo totalmente web que integra diversas soluções para atender a demanda das empresas, como por exemplo, visões de BI, sites externos, aplicações externas, como o pacote Office, cloud corporativo, para a gestão de documentos na web, informes corporativos, ERP de gestão, ferramenta de BPMS, ou seja, automação de processos, inteligência cognitiva. Entretanto, para uma demonstração mais aprofundada dos módulos do ERP, é necessária a presença de um profissional da área de pré-vendas da MXM Sistemas com esse nível de conhecimento. O portal conta com diversos recursos de segurança como por exemplo, a autenticação em 2 fatores, sincronização com o Active Directory do Windows, log de utilização das rotinas, trilha de auditoria de cadastros e segregação de função por perfil de usuário. Para acessar o portal MXM Web Manager é necessária uma conexão com a internet e a utilização de um dos navegadores homologados para o uso da aplicação como por exemplo, Google Chrome, Apple Safari e Mozilla Firefox. A partir daí, deve-se informar na barra de endereço do navegador o endereço que foi criado para a empresa. Feito o login, esta é a tela inicial do portal MXM Web Manager. A barra de ferramentas é onde estão as funções de operação. Abaixo da barra de ferramentas, encontra-se a barra de aplicações, que é onde será aberta uma aba para cada aplicação que for executada, permitindo ao usuário alternar entre elas com um único clique. Abaixo das barras está a área de trabalho, que pode ser configurada pelo usuário. Nessa área se localiza a área www para a criação dos links a websites externos acessados com mais frequência, como por exemplo, o site de uma empresa ou de um banco. Se a empresa do cliente possui um projeto de BI, por exemplo, é possível criar nessa área um link para acesso imediato a partir do portal. Logo abaixo, encontra-se a área de favoritos, onde é possível criar um menu multimódulo com as funções do sistema que são usadas com mais frequência, trazendo um ganho efetivo na operação diária. Com isso, o usuário tem à sua disposição, numa mesma área de trabalho, diferentes fontes de informação, trazendo conforto e produtividade. O portal também conta com um recurso de busca eficiente. Ao digitar parte do nome de uma rotina ou uma palavra relacionada, são exibidas todas as rotinas que contêm a palavra digitada, separadas por módulo e função. Este recurso permite localizar as rotinas sem a necessidade de memorizar em qual lugar do sistema ela se encontra. Vamos agora demonstrar a utilização de uma rotina de um dos módulos do ERP, simulando a geração de um balancete. Para isso, vamos entrar no módulo de contabilidade e acessar a rotina balancete. Estando aberta a rotina, a interface é bem amigável, facilitando o preenchimento dos campos solicitados sem que o usuário precise memorizar informações e dados. Observe que no campo Empresa, por exemplo, é possível digitar o código da empresa ou parte do nome dela, que o sistema rapidamente identifica dentre as opções cadastradas. Após digitar as informações necessárias, o balancete é gerado, ficando disponível em uma aba dentro do sistema. Suponha agora que o usuário queira visualizar este balancete por centro de custo e comparar as informações com as do balancete que foi gerado por conta contábil. Basta acessar a rotina que ficou aberta em uma aba e selecionar a opção Centro de Custo. Observe que você navega lado a lado,
apresentando informações que vieram de fontes distintas em uma única área de trabalho. É possível, por exemplo, verificar se as informações que estão no balancete estão equiparadas ao BI, e ainda, caso necessário, acessar o site do banco para conferir alguma informação. Tendo gerado o balancete e clicando no botão do MXM Drive localizado na barra de ferramentas, é possível salvá-lo automaticamente no diretório que desejar, dentro do cloud corporativo da sua empresa e compartilhar essa informação com um grupo de pessoas ou com um usuário específico, sem a necessidade de transitar o documento via e-mail. Vamos considerar, agora, que um aprovador da empresa precise aprovar um pagamento, mas não tem certeza se ele pode ser realizado para esse fornecedor. O usuário pode acessar o contrato antes de autorizar esse pagamento. Basta acessar a função Visualizar documentos disponível na área de favoritos e buscar o contrato em questão. Observe que em uma única plataforma estamos integrados com diversas aplicações distintas, sem a necessidade de acessar nenhum outro sistema para realizar os trabalhos do dia a dia da empresa. Esse é um grande diferencial do MXM Web Manager, que oferece ganhos operacionais em uma interface muito simples e amigável, de forma ágil e interativa. Além disso, algumas rotinas, como por exemplo, a de aprovação pendente, é responsiva para telas de celular, permitindo que usuários aprovadores possam aprovar solicitações à distância. Além de permitir toda essa facilidade e integração, a MXM conta com um ERP muito fácil de se utilizar, com telas bastante claras e de simples navegação. O usuário de nível gerencial pode facilmente entrar no sistema e ele mesmo extrair as informações que deseja. Vamos agora apresentar um exemplo que mostra a versatilidade da ferramenta, que é o cadastro de um título a pagar. No campo Fornecedor, não é necessário saber o código desse fornecedor. Basta digitar parte do nome para que apareçam as opções cadastradas. Deixando o campo Título em branco, o sistema gera automaticamente uma numeração. No campo DOC Fiscal, digita-se, por exemplo, o número da nota que será paga. As informações vão sendo preenchidas, sempre reforçando o fato de que é possível digitar o código ou o nome para que o sistema complete automaticamente a informação. Caso o usuário não saiba nenhuma dessas informações, basta clicar na lupa no canto direito de cada campo para que apareça uma lista com opções. Outra facilidade do sistema é a possibilidade de acessar o cadastro, caso algum campo não tenha informação desejada já cadastrada. Por exemplo, vamos analisar o caso em que o tipo de cobrança desejada não esteja cadastrado. Clicando na lupa ao final do campo Tipo de cobrança, surgirá uma janela com as opções cadastradas. Caso o usuário tenha permissão para acessar o cadastro dessa informação, o botão Acessar Cadastro estará disponível e clicando nele o sistema abrirá automaticamente a tela de cadastro dos tipos de cobrança. Uma vez que o sistema utiliza banco de dados Oracle, ao concluir o cadastramento do tipo de cobrança novo, volta-se para a tela de pagamento de títulos e essa nova informação estará disponível para sua utilização sem a necessidade de recarregar a página. Uma vez preenchidas as informações básicas, é possível fazer a apropriação dessa nota. Vale observar que a apropriação só pode ser feita nas parametrizações que foram previamente definidas para o fornecedor. Pode ser escolhido um grupo de pagamento específico. Ao fazer essa operação, toda a contabilização é automaticamente realizada, incluindo todos os impostos retidos. Isso é feito sem que o usuário tenha que ter nenhum conhecimento contábil. Seu título se refere a algo que deve ser rateado por todas as áreas da minha empresa, como por exemplo a manutenção dos elevadores. É possível criar um modelo de rateio para tal. A apropriação também pode ser feita em um centro de custo específico. Ou ainda temos a figura de projeto dentro do sistema.
permitindo organizar os resultados da empresa segregados por projeto. Sendo assim, ao final de um exercício contábil, é possível obter a apuração dos resultados de cada projeto e fazer as análises necessárias. E ainda pode-se incluir um histórico para essa apropriação. O usuário pode adicionar um centro de custo gerencial na apropriação. Ou então, caso a nota inclua acréscimos ou decréscimos, como por exemplo o preço do frete, é possível adicionar esse custo. Além disso, podem ser inseridos dados complementares. Por exemplo, caso a empresa solicite que o título seja pago a um beneficiário não cadastrado. Lembrando que o beneficiário deve ser homologado para que seja autorizado o pagamento. O sistema ainda conta com um campo de adiantamento caso já tenha sido feito um aporte anterior para esse fornecedor. Ao final do preenchimento de todas essas informações, o botão Contabilização mostra como esse título será apropriado contabilmente. O botão Impostos traz as informações dos impostos que serão retidos no pagamento deste título. O botão Anexos permite adicionar um anexo, como por exemplo a foto da nota que está sendo paga. O sistema também permite acessar o histórico desse título, caso haja algo registrado. Para finalmente realizar o pagamento do título, basta clicar em Gravar. Vale ressaltar que o usuário realiza todas as apropriações contábeis e retenções dos impostos sem ter conhecimento nenhum da área contábil ou fiscal. Isso é possível uma vez que o sistema conta com uma parametrização eficiente que busca mitigar o máximo possível de erros. É por isso que para a MXM, a fase de implantação do sistema é levada extremamente a sério, pois é onde serão definidas as parametrizações que farão o sistema funcionar apropriadamente. Um recurso extremamente interessante do MXM Web Manager é o módulo Gestão de Processos, que é o módulo de gerência de todos os fluxos de requisição com aprovação online. Existem 4 tipos de requisição que são controladas através de um fluxo de aprovação dentro do sistema. Estoque – só permite a movimentação de estoque mediante aprovação. Contas a pagar – assegura que somente os títulos com aprovação prévia sejam encaminhados para a área de contas a pagar. Orçamento – controla a disponibilidade orçamentária e define o fluxo de aprovação com base no orçamento, ou seja, possibilita ter fluxos de aprovação distintos para valores ou quantidades ou natureza distintas de alguns itens. Compras – assegura que só sejam realizadas as compras dos fornecedores homologados e que tenham sido aprovadas anteriormente. Os fluxos de aprovação são construídos individualmente, podendo ter como referência o cargo da empresa, alçada, valores, quantidades, dentre outros parâmetros que tornam esse sistema crucial para empresas que demandam uma gestão apurada de seus processos. Um outro diferencial enorme do MXM Web Manager são suas ferramentas de criação de gráficos e relatórios dinâmicos. Com essas ferramentas, qualquer usuário pode criar os relatórios que quiser dentro do sistema, fazendo análises contábeis e financeiras, sem a necessidade de contratar o serviço da software house ou exportar dados para serem tratados externamente. A MXM conta com uma ampla gama de relatórios já consolidados dentro de cada aplicação do sistema. Entretanto, o usuário é capaz de criar relatórios diferentes utilizando a ferramenta de relatórios dinâmicos. Vejamos como isso é feito. Vamos utilizar o recurso de busca para acessar rapidamente os relatórios dinâmicos. Deixando o campo código vazio, o sistema gera automaticamente uma numeração. Digita-se um nome para o relatório. A visão pela qual serão vistas as tabelas do banco de dados para a geração desse relatório. Aqui temos o exemplo da visão de lançamentos contábeis. Podemos perceber que a visão nada mais é do que todos os campos do banco de dados que estão relacionados com as informações de lançamentos contábeis.
Mas além disso, ainda contamos com as informações das tabelas filhas que complementam as informações do campo centro de custo, por exemplo. Ou seja, uma visão é o conjunto de todos os campos das tabelas do banco de dados que fazem referência a algo do qual se deseja gerar um relatório. O sistema da MXM conta com mais de 280 visões possíveis de se estruturarem em diferentes relatórios de acordo com a necessidade do cliente. Vamos então montar um relatório utilizando a visão de lançamento contábil. O campo Sistema corresponde à aplicação a qual o relatório irá pertencer de forma nativa, para que se torne um relatório fixo daquele sistema. Aqui, por exemplo, vamos informar SCB, Contabilidade. A partir daí, o usuário seleciona todos os campos que deseja para o relatório. Clicando no botão à esquerda do campo, é possível editar algumas informações como, por exemplo, a descrição que irá aparecer no relatório, ou a forma de ordenação ou a inserção de um totalizador ao final de uma coluna. Após selecionados todos os campos desejados, deve-se definir os filtros que serão apresentados na hora de gerar o relatório. Depois dessa etapa, tem-se um preview de como o relatório será estruturado, e neste campo é possível reordenar as colunas e ainda agrupá-las da maneira como desejar. Ao gravar o relatório, ele passará a fazer parte do módulo de contabilidade conforme selecionamos anteriormente, e pode ser acessado tanto pela navegação de menus, quanto através da ferramenta de busca do MXM Web Manager. Um fato muito interessante é que esse relatório gerado é uma pivot table que pode ser trabalhada da maneira como se desejar, e o resultado ainda pode ser exportado em diferentes formatos. O sistema conta com uma ferramenta de gráficos dinâmicos análoga à rotina dos relatórios dinâmicos. Um outro recurso extremamente interessante dentro da nossa solução é a rotina agendamento de relatórios e alertas operacionais. Essa rotina permite automatizar a criação de um relatório que precisa ser gerado com uma certa periodicidade ou alertar sobre algum fato que ocorrer no operacional da empresa. Por exemplo, saber se existem contratos a vencer ou entrega de pedidos em atraso. Após acessar a rotina, o usuário seleciona o relatório que deseja automatizar. Já existe uma série de relatórios pré-cadastrados pela MXM, entretanto, o cliente pode contratar outros relatórios personalizados para essa finalidade. A partir daí, seleciona um dos modelos disponíveis para exibição e define a periodicidade desejada para a geração desse relatório. O campo tipo permite escolher entre alerta ou relatório. Em ambos os casos, é gerado um relatório. A diferença é que ao selecionar alerta, o sistema só irá gerar o relatório caso o evento ocorra. Por exemplo, se for definido um alerta para contratos que irão vencer num determinado mês e caso não exista nenhum contrato nessa condição, nenhum relatório será gerado. Feito isso, seleciona a pasta do MXM Drive onde o relatório será salvo e seleciona a comunidade de usuários ou os usuários para os quais o relatório será publicado. O usuário receberá um e-mail alertando sobre a geração do relatório e poderá baixar o arquivo em seu computador. A aba Filtragem traz os filtros que podem ser aplicados para a geração do relatório. E após gravar todas as informações, o sistema mostra todos os relatórios agendados. Para finalizar essa apresentação, vamos mostrar o Chatbot, uma ferramenta de inteligência cognitiva que desempenha o papel de um assistente virtual, cuidando de todos os atendimentos integrados. No momento de sua contratação, apresentamos uma lista de todas as perguntas para as quais ele já foi treinado a responder. A partir daí, o cliente preenche as respostas da forma mais adequada. Com o tempo, ele vai aprendendo novas perguntas à medida em que vão sendo feitas pelos colaboradores. Ao final do dia, os moderadores podem receber um relatório de tudo que o chatbot não soube responder para que ele possa aprender a resposta.
É um recurso que auxilia muito o setor de RH a responder aquelas perguntas que são costumeiras no dia a dia de uma organização. Diante de uma pergunta, o chatbot guia o usuário através de uma árvore de possibilidades de resposta. Esses são apenas alguns recursos que trazem ganhos reais de produtividade aos colaboradores de uma empresa, permitindo que estes se preocupem apenas com o que fazem de melhor. Para uma demonstração mais aprofundada dos módulos, basta agendar uma demonstração com um profissional de pré-vendas da MXM que irá operacionalizar o seu dia a dia dentro do sistema.